E estamos ao vivo para mais uma live nossa de cada semana. Vamos falar sobre esse tema incrível sobre mudança comportamental, mudança de hábitos. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Que delícia ter vocês aqui. Eu espero que vocês estejam bem, se redescobrindo, se reconstruindo. Sheilinha, Arina, Nice, nossa, quanta gente linda! Bem-vindos, bem-vindos. Se aproxeguem, porque hoje, olha, gente, a gente já tem perguntas que vocês mandaram, já tem um monte de coisa. E o Fabrício já está aqui com a gente, trazer ele aqui, porque, gente, é muito especial essa live. Todas foram, assim, né? Eu sou meio suspeita para falar. Ó, tô aguardando ele chegar aqui com a gente. Vocês vão conhecer esse ser humano. Vocês vão entender por que eu sou tão apaixonada por este ser na minha vida. Ó, aproveita. Bem-vindos. Já vai chamando o povo que gosta de saber sobre mudança comportamental, sobre mudança de hábitos. O Fabrício tá entrando, tá dizendo que tá aguardando aqui. Se vocês quiserem, já vão colocando perguntas, dúvidas, qualquer questões que vocês tenham sobre mudança comportamental. Chama o povo para vir aqui com a gente. Tô tentando entrar aqui com o Fabrício. Márcia, querida, Rê, bem-vinda, Bruno, querido, exemplo de liderança, tá aqui, que honra. Olha só quanta gente linda. Ah, Lu, amor, e bem-vinda, Jeane. Ah, gente, quanta coisa linda. Muito bom. Boa noite, querida. Passando para dar um abraço. Sinta-se abraçada. A Márcia, para quem não sabe, é a esposa do Fabrício. Eles são terapeutas, eles são profissionais da área de desenvolvimento. Eles são apaixonantes, apaixonantes. Ó, aqui tá dizendo que tá aguardando o Fabrício entrar, tá? Então eu vou aquecendo um pouquinho o tema para trazer isso tudo à tona. Fá, se não der certo, eu tiro e começo. Isso, boa. Não tá conseguindo. Eu vou tentar te chamar de novo, porque esse convidado, gente, ele é muito ilustre. Ele é muito ilustre. Vocês precisam conhecer ele. Agora Agora, sim! Oh, querida, gente, dá para tudo passar pela bem? tela, assim? Olha, eu não queria entrar não, porque você estava falando tão bem de mim que eu queria só ficar escutando, viu? Gente, ele é. Bom, eu não vou ficar falando muito, porque eu vou Ai, deixar ele falar, querida. contribuir. Ó, você sabe que você, Márcia, sua família toda mora no meu coração. Eu tenho um Gratidão, amor enorme por gratidão você. mesmo, viu? Eu senti que realmente, assim, primeira vez que aconteceu isso, eu mandava a solicitação e dizia para mim aqui que não estava indo. Eu estava tirando o telefone daqui para reiniciar o telefone. Mas no início estava tão gostoso de escutar que eu falei, eu não quero entrar agora não, vou ficar aqui esperando um pouquinho. Vou dar um delayzinho de longe. Ó, a Sheilinha falou, até ela já ouviu falar bem de você. Porque é, gente, ele é apaixonante. Eu vou fazer um resumão, mas eu vou deixar ele falar por ele. Assim, o Fabrício, ele é terapeuta transpessoal, que é uma das linhas de terapia mais linda que eu conheço, sem desmerecer as outras, mas aí é uma opinião muito pessoal minha, de conexão mesmo. Ele é, ele é coach de pontos fortes, certificado pela Gallup. Ele faz trabalhos de transformação comportamental nas empresas. Ele, junto com a Márcia e com o Gustavo Sansi, que vocês conheceram em outra live, trabalha com reprogramando hábitos. Mas, assim, isso é o que ele faz, né? Mas se vocês conhecessem quem é este ser, por favor, Fabrício, Fabrício, Fabrício. Oh, querida, Mar. Ah, querida, que gostoso estar aqui, viu? Que gostoso Isso. mesmo, porque eu me sinto realmente em casa, eu me sinto conectado com Isso. você, com as suas convidadas, com os seus convidados aí. Já vi aqui
a Sheila que disse, nossa, já escutei falar bem de você. É assim que normalmente nós nos colocamos. Quando a gente sente ali no coração algo que a gente gosta, a gente quer propagar para o mundo, né? Dizer aquilo que nos faz bem, aquilo, isso. E é assim mesmo que eu me sinto. Eu estou chegando aqui muito feliz. Você me deu um presente, porque falar de hábitos é algo que eu costumo dizer assim, eu falo para as pessoas e grito para mim, sabe? Porque é algo que fica acompanhando o meu caminho, na minha jornada. E embora você tenha compartilhado de algumas coisas que eu tenho o hábito de fazer, de ter, eu tenho cada vez mais me colocado realmente como eu sou, né? Você falou agora há pouco da Márcia, que é minha parceira, caminha comigo há 28 anos. A gente tem escolhido ter hábitos juntos, sabe? A gente leva essa interdependência aí na nossa relação para que a gente possa colocar os nossos hábitos juntos em prática. E esse tema do qual a gente alinhou aí é algo que, nossa mãe, tem feito muito parte mesmo da minha vida, da vida dos meus filhos, né? Da vida dos meus parceiros, como você tão bem disse aí, a Márcio e o Gustavo Sansi, né? Mais evidenciado em razão de 2019, quando nós fomos ao Brasil, depois que nós estávamos morando aqui nos Estados Unidos pela primeira vez, eu comentei com a Márcia assim, poxa, a gente vai passar um período no Brasil, a gente podia levar alguma coisa para que a gente pudesse fazer um trabalho lá, né? E aí veio para mim exatamente essa questão de hábitos. Sabe por quê, Mar? Eu ouvi de uma coach que estava me dando uma mentoria, numa oportunidade, ela me fez uma pergunta assim, Fabrício, o que te faltou no Brasil para que você pudesse ir para os Estados Unidos, sabe? E aquela pergunta meio que me intrigou assim. Eu falei, nunca ninguém me perguntou o que havia faltado no Brasil para que eu pudesse sair do Brasil, né? E aí eu fazendo uma autoanálise, eu percebi que não havia me faltado nada. Eu tinha desejos de viver uma nova cultura, né? Já viajava para cá há muito tempo, 90% da minha família está aqui, mas não me faltava nada. Eu no Brasil eu tinha meus relacionamentos, tinha um consultório que estava indo muito bem, obrigado. Tinha acabado naquele momento, inclusive, de terminar um trabalho numa empresa de 8 meses. Então, assim, mas eu percebi, Marcela, que o que fazia com que eu estivesse aqui bem e indo para o Brasil e levando aquilo que eu gostaria realmente de levar eram os meus hábitos, sabe? Todos os hábitos que eu vivia no meu cotidiano no Brasil, eu pude trazer, por exemplo, para o Tennessee, onde nós ficamos 6 meses, com uma cultura completamente diferente. Pude trazer para a Flórida, onde já tem uma cultura parecida com a nossa, mas isso fez com que a caminhada ficasse mais leve, né? E isso tem sido muito presente na nossa vida, porque o hábito, quando nós falamos da mudança do hábito, muitos de nós fomos educados a colocar determinadas metas e objetivos no meio do nosso caminho, né? Então, no dia que eu adquirir aquilo, no dia que eu vencer um desafio tal, no dia que eu conquistar algo, eu vou, de repente, ser feliz, vou me sentir bem, etc, etc. Não tem nada errado nisso. Nós fomos educados para isso, para vencer objetivos, desafios. O detalhe é que esses objetivos, na maioria das vezes, Marcela, são objetivos tangíveis, sabe? Aquela coisa que é tangível. Só que nos meus treinamentos eu tenho tido a oportunidade de perguntar às pessoas assim, o que você deseja, né? No consultório a gente traz muito essa pergunta, qual é o seu anseio, o anseio do seu coração, uma intenção genuína? E elas trazem normalmente uma resposta que não é tangível. É algo intangível. Eu quero ser feliz, né? Eu quero achar um propósito de vida, sabe? Eu quero ter sucesso. O que é sucesso, né? Então, assim, aí a gente descobre, através de algo que você faz tão bem aí, que é trabalhar com a neurociência comportamental, através da própria... de como o hábito forma, né, na nossa mente e tal, que neste caminho o hábito é mais perene, sabe? O hábito vai levar você para esse... Faz sentido isso para você?
Absolutamente. Eu gosto muito de uma frase que você, inclusive, diz constantemente, que Aham. é: o hábito vence todas as metas, né? Porque aquilo que a gente faz constantemente é o que define quem a gente é. Então, às vezes, o que a gente quer tá muito correto, tá muito dentro, tá muito alinhado, tá muito claro, né? Ou o que a gente não quer tá muito claro. Mas o que muitas vezes nós não percebemos é se aquilo que a gente está fazendo nos afasta ou nos aproxima de onde a gente quer chegar. E aí Perfeito. é que tá esse gap enlouquecido, dessa Aham. incongruência que vocês também trabalham tão maravilhosamente bem entre cabeça e coração. É um gap enorme mesmo, Marcela, porque você veja o que você falou, né? O quanto que quando a gente tem a consciência desse do que eu faço, né? E muitas vezes me afasto da minha essência, isso foi uma linda oportunidade, mesmo diante de muita dor que a gente sabe que existe ao redor do planeta aí, né? Nós aqui dos Estados Unidos estamos atendendo pessoas desde há mais de 90 dias que estão em Milão, na Espanha, Nova York, que chegaram aqui, antes mesmo da onde, quando o convite chegou aqui, nós já estávamos sentindo essa onda chegando. E aí, muitas dessas pessoas, Marcela, tiveram bitolado, limitado o seu fazer e o seu ter, sabe? Total. E aí, Total. quando elas chegaram e encararam o seu ser, do tipo assim, se eu não posso mais trabalhar do jeito que eu trabalhava, e se eu não posso ter aquilo que eu tinha, só ficou o que eu sou. E se eu não sei quem eu sou, e exatamente, criou Aí dá ruim. esse gap aí absurdo, sabe? Muito, Eu muito. atendi uma cliente que está aqui há mais de 10 anos, diretora de uma empresa, e ela, muito antes do Covid, tá? Ela dizia da pressão que vivia diante desse mundo corporativo que a gente conhece bem aí, né, dessa necessidade de entregar, de realmente Sim. acompanhar a velocidade da tecnologia e tudo. E ela dizia para mim: Fabrício, eu resolvi tirar 15 dias para realmente espairecer. Só que ela tirou 15 dias, ela tirou. E ela, quando ela chegou em casa, o marido estava trabalhando e as crianças na escola. E Sim. aí ela chegou, ela veio para terapia em razão de quê? Que ela falou: aqui eu não sou profissional porque eu não estou trabalhando. Eu não sou esposo porque meu marido não está em casa. E também não estou. Na primeira semana ela endoidou, porque ela falou: quem sou eu? E nem, ela não tinha nem ideia de que estava por vir um Covid, sabe? Os Muito. nossos hábitos, eles vão dormir conosco, eles vão despertar conosco. E numa viagem de trem, eu gosto muito de usar essa metáfora, eles estão conosco dentro do vagão. O objetivo são aquelas estações, sabe? Que a gente desembarca, vai ali, consegue e tal. E aí depois consegui o objetivo, cheguei lá no topo. E agora? Eu preciso voltar para o meu hábito, né? Total. Total. E essa história do trem, você sabe que eu nunca vou esquecer, porque eu fiz um convite completamente retardado para essa pessoa maravilhosa, que com essa conexão linda prontamente aceitou. E ele foi quem discursou no meu casamento. E ele usou essa metáfora que eu sempre guardo com muito amor, que é essa história do trem, né? Nós estamos numa viagem. E eu acho, assim, que eu tenho percebido muito, eu estou muito nas empresas com treinamentos online agora, né? Porque é um novo cenário que exige novos patamares de Sim. hábitos, inclusive de desenvolvimento. E assim, eu vejo que o Covid e todo esse entorno que ele nos trouxe foi um grande convite para a gente reavaliar os nossos hábitos, porque não tem mais fuga. Você está na sua casa, quem tem o privilégio de estar em casa, confrontando com todos os seus hábitos. E eu revi um vídeo muito maravilhoso de um menino que ele diz o seguinte: você fica bom em absolutamente tudo aquilo que você faz de forma rotineira.
Uhum. Então, se você rotineiramente se preocupa, você vai ser o melhor preocupador da história. Se você rotineiramente reclama, você vai ser o melhor reclamador da história. Sensacional. E aí eu comecei a estudar para ver o que a neurociência trazia sobre isso. E aí Aham. eu me assustei de uma forma muito positiva, porque ela só corrobora com tudo isso, ela só fortalece todos esses aspectos. E ela diz de uma forma maravilhosa: a gente se torna aquele ser humano que a gente teme ser, por causa dos nossos hábitos. Por que isso Perfeito. acontece? Porque vamos supor que a gente tem um hábito constante de se estressar com as coisas, porque por incrível que pareça, isso também é um hábito. Sim, sim. O se estressar é o modus operandi que o nosso cérebro encontrou de lidar com as coisas. Tudo aquilo que você faz não precisa pensar para fazer, Marcelinha. É isso aí Exato, mesmo. é Exato. isso. É. E aí, olha que coisa doida. Você doutrina as suas células a precisarem de adrenalina. E aí, o que começa a acontecer? Elas vão se regenerando com o tempo. Praticamente em um ano, nós temos quase 100% de tudo regenerado. E aí, as novas células, elas nascem com desejo de mais adrenalina. Então, você está instigando o teu organismo a pedir por aquilo que muitas vezes a gente quer o oposto disso. Mas por causa dessa incongruência que existe entre aquilo que a gente deseja e aquilo que a gente faz. E eu vou confessar para todos vocês aqui, tá? Com toda a minha vulnerabilidade. Eu Aham. confrontei com algumas sombras minhas muito, muito, muito significativas nesse momento de Covid, de Uhum. muitas vezes impaciência ou até mesmo de inflexibilidade, porque quando a gente é muito racional, a gente quer que as coisas sejam feitas daquele jeito que a gente idealizou. E o Covid vem para mostrar que assim, você queria assim, coração? Só um minutinho. Vem cá, senta aqui. Deixa eu te contar uma coisinha. Não é assim? Então, assim, tá sendo muito bonito poder reconstruir. E eu coloco isso dessa forma para que você que está aqui com a gente também não tenha essa visão assim, ideológica de uma mudança perfeita, de um arsenal completo de ferramentas, porque nós estamos em transição. E a nossa proposta, né, Fá, é trazer ferramentas para que essa transição seja mais leve. Porque eu tenho Perfeito. certeza que todos nós temos hábitos maravilhosos e temos aqueles que também não são lá tão legais Exato. e a gente precisa reconhecê-los, né? Exato. Mas quando você fala da que mexeu com você e quando você diz que mesmo tendo mexido, você olha, está surpresa, né? Como impactada, como que isso pôde reprogramar hábitos, você olhar para os seus hábitos, isso também é um hábito de você focar naquilo que você pode tirar de melhor, mesmo diante de uma situação Total, dolorosa, né? A gente total. costuma dizer que você tem dois caminhos, ou eu vibro no sofrimento, ou eu vibro no amor. E vibrar no amor não significa essa ausência de dor, né? Total. Não é isso? Então, assim, o convite do Covid veio do externo, de algo que veio, ao meu ver, corroborar aquilo que a gente sempre soube, que nós todos estávamos conectados, né? Então, alguém em algum lugar tem uma atitude e literalmente o planeta inteiro para. E Sim, aí, neste momento, eu tenho uma escolha muito importante na minha vida, né? Eu olho para o externo e vejo aquilo que eu não posso controlar, não posso mudar, e aí eu continuo, de repente, com alguns hábitos que me acompanharam a minha vida inteira. Se eu pegar o Covid e colocar num cabide dourado, eu vou perceber que o hábito de reclamar já existia, o hábito super. de procrastinar já existia, o hábito de, na verdade, de me revoltar diante do que está acontecendo já existia. Se eu pegar... E aqueles hábitos bons também já existiam. O que eu posso fazer, na verdade, diante desse impedimento do externo,
que eu posso olhar para minha caverna, né? Que eu posso virar, vou trazer o foco para mim, Exato. olhar para mim e perceber, poxa, se eu tiver a possibilidade, diante de tudo que está acontecendo, de jogar 100% da minha energia somente naquilo que eu posso tirar aprendizado, naquele 1% que eu posso tirar de aprendizado, o que eu não gostaria de perpetuar desse período e o que eu gostaria de levar a partir desse período, né? E isso eu Maravilhoso. sinto que existem muitas ferramentas que podem contribuir para isso, né? Muitas. Com certeza. Que lindo. Ó, colibri aqui em peso. Gente maravilhosa Uau! aqui. Não consigo falar todo mundo que já falou oi. Carolzinha, Bia, Ai, que gente, gostoso. Vanessinha, Wissam, bom, enfim, não quero cometer injustiça citando só alguns nomes, tá? Mas, por favor, coloquem aqui Que suas gostoso. dúvidas, Fá. Eu quero otimizar ao máximo o nosso Por conhecimento sobre favor, isso, para querida. ajudar as pessoas. E já colocaram Aham. perguntas para a gente antes mesmo Ai, da que gente gostoso. começar. Olha que lindo. A Carol está Aham. falando aqui, ó, mudança é dolorosa, as pessoas têm medo de sofrer. Sim. A Uhum. gente tem dois medos clássicos, né? O medo de morrer, né? Até quem acredita em paraíso não quer morrer para chegar lá. Ai, deve ser demais, mas deixa eu ver. E o medo de se machucar, né? E dependendo da história que você tem da sua vida, esses medos são intensificados ou são acalmados com novas crenças, com novos hábitos para lidar com eles. Mas eu acho que assim, se livrar do medo, nós não vamos. Eu vou falar pela neurociência e o Fábio, por favor, fique à vontade para falar da psicologia. Mas assim, o que a neurociência diz? Que o medo ele é crucial, ele é uma das emoções básicas do ser humano, ele é crucial para a nossa sobrevivência, para a perpetuação da espécie. Então, quando a gente para de olhar para as emoções com o rótulo de negativa e olha para elas com a real composição potencial que ela tem, a gente percebe que o medo evita que a gente seja inconsequente. O medo evita que a gente seja intempestivo ou, enfim, todos os aspectos que o medo pode contribuir. O maior desafio é viver no estado de medo. Aham. Porque aí você realmente não consegue criar alternativas no cérebro. O lado criativo no cérebro, ele não está sobre a prerrogativa do medo. Que aí é o rapto da amígdala, não é a da garganta, tá, gente? Esses dias uma mulher falou assim, Marcela, mas eu tirei a amígdala e agora? Eu falei, calma, coração. Essa é da garganta. A gente está falando da amígdala do cérebro, que ela é como se fosse o nosso alerta de medo. E ela é decisiva para te dar sinais de desafios, sinais de alerta. Só que o que acontece? Imagina o seguinte, nosso cérebro tem mais de 400 milhões de anos nesse modo reptiliano, que nos alerta desde a época da caverna para dizer que tem uma presa chegando. A gente saiu da savana africana, a gente está vivendo em pleno 2020, mas as mesmas células, os mesmos hormônios, os mesmos composições fisiológicas do nosso cérebro são ativadas a qualquer sinal de ameaça. E nosso cérebro tem 3 centros de ameaça e um só de recompensa. Então, se a gente não ativar os outros componentes de criatividade, como o Fabrício colocou perfeitamente, de colocar energia onde você tem controle, o teu sistema do medo vai te dominar porque é uma preservação da espécie, não é porque você não é corajoso. E é isso que eu quero trazer também, algumas bases essenciais para que você pare de criar crenças limitantes sobre quem você é, compreendendo um pouco melhor dos nossos mecanismos funcionais. E isso a gente começa a olhar e falar, nossa, então aquela pessoa que parece assim, tipo, super destemida, não tem medo, tem cagaço. Tem cagaço. Só que a gente não posta no Instagram, coração. É só isso. E aí é como você lida com isso. Que eu acho que esse é o aspecto mais bonito, né, Fá? Não tem dúvida, Marcelo. Não tem dúvida. Um filósofo no século XVIII disse assim: quando eu nasci, tiveram dois partos, o meu e do meu medo. Né? E Freud, 100 anos depois, quando leu isso, falou: eu nunca li algo tão verdadeiro. Verdadeiro. Né? Quando você fala
desse homem das cavernas, quando você fala de que realmente isso veio com a nossa espécie, é a mais pura verdade, porque se nós pegarmos um ponto específico, né, nós sabemos que aquelas pessoas que estão conosco aqui, por exemplo, e que tiveram a oportunidade de gerar um filho, sabem que sentiram muitos medos nesse período de gestação, de gravidez, né? E essa criança, ela se comunicava com essa mãe através desse cordão umbilical de todas as formas, né? E assim, e a gente sabe que não existe esse filtro. Mas mesmo assim, se nós pegarmos, por exemplo, aquilo que diferenciava aquele homem das cavernas lá de um animal quando ele se sentia ameaçado, naquela época era tão somente a espécie de cada um, porque aquele homem ele reagia, ele lutava, ele se paralisava, né? Ele fugia. O que aconteceu na evolução dessa espécie foi que aquele animal lá atrás que continuava lutando, reagindo, ele também continua. O homem ele desenvolveu nesse período essa possibilidade de pensar, de refletir, de se autoconhecer, né? Eu vi que ontem ou hoje, se não me engano, você fez uma postagem linda falando da mudança comportamental. Isso. E quando você, daquelas 10 linhas ali, e quando você vê ali, grande parte tá no autoconhecimento, né? Como eu funciono, como é o meu jeito de funcionar, né? O que eu preciso descobrir em mim para eu mudar. E aí que, quando a gente fala do medo, eu sinto que eu gosto muito de usar de uma metáfora de imagina que esse medo bateu na sua porta, tocou a campainha, e quando você não tem conhecimento, você acredita que é possível eliminar esse medo, você corre para debaixo da cama e nem abre a porta, com a ilusão de que esse medo jamais vai voltar. É como se eu quisesse eliminar esse medo. No momento que você começa a entrar em contato com essa consciência que você trouxe, né, do quanto que o medo ele também tem uma parte saudável, que ele faz parte da nossa essência. Vai chegar um momento, com esse autoconhecimento, com esse trabalho de olhar para si, você vai abrir a porta para esse medo, colocar ele no sofá, conversar com ele, né? Do tipo, como é que nós podemos combinar de caminharmos de mãos dadas? E para isso, talvez, a Carol foi muito feliz aí em dizer que é preciso nos conectarmos com a coragem, que não é o oposto do medo, é complementar, né? Caminhos de mãos dadas, né? Muito, muito maravilhoso, adorei. E é isso, troca uma ideia com as emoções que estão surgindo. Eu acho que essa é a primeira coisa. Fá, olha só, primeira pergunta: como desbloquear velhos padrões e hábitos e reaprender a agir? Que legal. Que legal. Né? Eu aqui, da onde eu escuto isso, Marcela, e lógico, não é uma verdade absoluta, por mais que eu leia e vivencie isso, eu vou compartilhar aqui com seus convidados com aquilo que eu uso na minha vida, né? E estou tendo essa oportunidade linda de falar aquilo que tem funcionado para mim, porque pode ser que para o outro seja diferente. Quem tem o nome da pessoa? A Roberta. A Roberta. Quando a Roberta nos dá essa oportunidade de falar de como reprogramar esse hábito, né, diante disso, o primeiro convite é que ela perceba quais são as recompensas que ela está tendo com esse hábito ou com esse padrão do qual ela não está gostando. Ou não está trazendo mais recompensa satisfatória. Porque é muito comum, quando nós temos a intenção de mudar um hábito, a gente achar que ele não traz recompensa nenhuma. Não tem nenhum ganho, sabe? Então, é horrível assim, para mim, ele só me prejudica. Isso, exatamente, a pessoa, por exemplo, né, vou dar um exemplo, a pessoa come demais ou procrastina demais, e ela diz assim, quando eu pergunto, mas qual é o ganho que tem nisso? Né? Qual é a intenção positiva que está por trás disso? Não tem nenhum, está acabando com a minha vida. Nesse momento, eu já tenho um bloqueio muito grande. Eu não consigo, o que nós chamamos na psicologia transpessoal, na abordagem integrativa transpessoal, eu não consigo nem pisar no primeiro degrau, que é o reconhecimento. Né? Porque eu começo com uma negação. Na negação.
Exatamente. Por quê? Porque, na verdade, eu só consigo começar a reprogramar um hábito quando eu percebo que esse hábito tem uma recompensa. Essa recompensa já não está me dando mais aquele prazer, é um ganho secundário, é um prazer negativo, né? Você falou de reclamação. Eu conheço pessoas, por exemplo, que passam tanto tempo reclamando que a recompensa dela é ocupar o tempo dela. Se aquele objeto de reclamação sair, ela vai ter uma grande dificuldade para encher aquele vazio, né? Então, na verdade, quando eu tenho consciência que todo hábito me traz uma recompensa, aí sim eu vou, de repente, manter um determinado gatilho que eu tenho, focar numa recompensa que eu gostaria para mudar a minha rotina, né? Então, na verdade, eu começo a mudar a minha rotina de hábito para buscar uma outra recompensa. Então, vamos dar um exemplo prático. Vamos supor que eu fume e chega um determinado momento da minha vida que eu digo, bom, a recompensa que eu tenho do cigarro não me faz, não me faz mais bem. Qual é a recompensa? O cigarro pode te deixar mais tranquilo. Algumas pessoas até dizem que, de repente, é um companheiro, né, que me deixa mais calmo. É um momento que eu reflito, cada um tem a sua ideia, a sua recompensa. Sim. Então, eu posso buscar outras rotinas, porque o meu corpo vai continuar pedindo a mesma deixa, a nicotina, né? Então, eu posso buscar outras rotinas que vão me dar o mesmo prazer, o mesmo ganho. Que prazer? A companhia, a tranquilidade, me sentir num momento reflexivo, enfim, né? E aí eu consigo começar essa reprogramação, né? Não sei se faz sentido aí para a Roberta, se eu respondi a Roberta. Muito, muito. E eu acho que é só a partir deste reconhecimento que a gente pode começar a pensar em mudar. Porque eu acho que você tocou numa coisa muito bonita desse processo, que é quando que eu me incomodo com este hábito? Quando ele me trouxe culpa. Até ele te trazer culpa, e é importante você tomar consciência disso, até ele te trazer culpa, a gente só está falando desse ganho secundário que o Fabrício acabou de tocar. Então, é muito importante você se observar, tudo volta para o autoconhecimento, em que momentos os ganhos existem. Porque às vezes, gente, e aí vem como a mente é danadinha. Vocês já devem ter visto o teste do marshmallow, que é um teste que eles fazem com as crianças, que eles falam assim, ó, você não pode comer o marshmallow agora, se você não comer esse, você vai ter 2 depois. As crianças cheiram marshmallow, elas lambem marshmallow, é muito engraçado. Então, eu acho que uma das coisas que mais ajudam nesse processo é você associar que o processo de transição não vai ser gostoso. Cara, é assim, eu sei que isso não é motivador, mas a partir do momento que a gente toma consciência das coisas, o seu cérebro não cria expectativas. Uhum. E quando ele não cria expectativas ilusórias do processo, é como se sua mente colocasse uma placa falando assim, ó, Galvão, eu já sabia. Uhum. O problema tá em você querer, por exemplo, eu vou dar o exemplo que o Fá falou, da comida. Fome emocional, por exemplo. Que você compensa na comida, por exemplo, uma ansiedade tradicional. Isso é comum, eu já fiz isso várias vezes e percebo que eu tenho. Não é um hábito, não é toda hora que acontece, mas é uma coisa que eu me pego várias vezes fazendo. E aí o que eu percebo? O tempo de duração do ganho secundário, que é aquela saciedade imediata, ela é só o tempo de acabar a comida. Uhum. Então, a mente vai buscar pelo prazer imediato. Então, se você for observar o que eu quero agora, essa é a pergunta mais ardilosa que você pode fazer para sua mente, coração. Porque ela vai falar assim, o que eu quero é aquele pudim, e depois o brigadeiro, e depois um abraço. Então, assim, o que você quer, dependendo do teu estado emocional daquele momento, ele vai exigir de você um ganho imediato.
Mas a pergunta que eu gosto de fazer é: o que você está prestes a fazer te afasta ou te aproxima de onde você quer chegar? E aí eu fui aprendendo na neurociência algumas coisas muito lindas. E eu sei que você faz isso de uma forma maravilhosamente disciplinada. Eu sou super fã. Eu não sei se todo mundo sabe disso. Os primeiros 15 minutos de exercício físico, a tua mente está fazendo de tudo para você parar. Você sabia disso, gente? Aí tem gente que tá assim, ó, ela tá ganhando. Passou dos 15 faz tempo. Marcela, ela ganha quando dá 7 minutos. Então, assim, porque, gente, a mente não mente. O nosso sistema do cérebro, o sistema 1 do cérebro, ele é programado única e exclusivamente para preservar a nossa espécie. Então, o que ele pensa? Essa louca tá dentro de casa, em plena pandemia, e ela tá subindo escada? Gente, não. Tá desperdiçando energia à toa, você não precisa disso. Então, a mente vai usar única e exclusivamente o seu sistema 1 para te preservar, para te poupar energia, exatamente, Elinha. Então, aquele movimento que você está fazendo, ele não parece nem um pouco convidativo, nem um pouco inteligente para o teu sistema 1. Então, ele vai tentar você parar. É só depois que ele começa a ativar o sistema de recompensa que fica lá atrás, que aí ele começa a disparar a dopamina, que é o sistema de recompensa neural do sistema nervoso do cérebro, que aí você fala assim, nossa, Tô morri, mas passo começando a bem. gostar daquilo que eu não gostava assim, né? Morri, mas passo bem. Aham. Então, meus amores, o que eu acho de super importante a gente criar uma consciência coletiva expandida aqui é não esperar ganhos imediatos com a mesma tonacidade que o ganho secundário dos velhos hábitos trazem. Porque senão a gente vai só aumentar o grau de dificuldade de romper qualquer padrão anterior. E eu acho que essa consciência, juntando com o ganho imediato, com a consciência do ganho secundário, é decisivo. Existe um ganho secundário por você ficar aí. Eu vou dar exemplos práticos para não ficar dúvida. Tem gente que fala assim, Marcela, qual é o ganho secundário de eu explodir com alguém? Não é possível que isso tenha um ganho secundário. Tem, coração. Tem. Tem 2 ganhos secundários clássicos. Você pode encontrar até outros aí. Aham. Mas os primeiros mais clássicos, e aí, Fá, eu passo a bola para você trazer isso lindamente na psicologia. Que é, o primeiro é o de você liberar aquela dose extra de adrenalina. E o segundo, de muitas vezes resolver. Que aí o povo, todo mundo assusta e fala, nossa, ixi, agora tem que fazer. Então, o que o nosso cérebro guarda? Gritar resolve. Gritar resolve. E pode ser, inclusive, que você tenha reforços positivos disso advindos da sua educação. Gritar resolve. Porque resolveu comigo. Eu me sinto melhor quando eu grito. Então, resolve. Esse está sendo um grande aprendizado. Na verdade, a maternidade veio como um grande aprendizado para mim nesse processo. E fala, ele resolve, mas ele não me aproxima dos meus objetivos. Porque o que eu quero? Eu quero construir uma relação de respeito, amor e confiança. Quando eu grito, eu consigo, no plano imediato, que meu filho faça algo. Mas pensando onde eu quero chegar, que é a criação dessa relação de harmonia, eu me afasto disso. Então, onde eu quero chegar com tudo isso? É primeiro tomada de consciência, mas também, meus queridos, todos vocês que estão aqui, sem culpa, caso vocês percebam isso. Porque a culpa, ela é uma das emoções mais imobilizadoras do ser humano. Porque ela prende a gente no passado e prende a gente na dor do perfeccionismo. Então, tenha consciência disso, tome consciência das mudanças, mas seja gentil com o seu processo de mudança. Porque eu digo por experiência própria, o perfeccionismo, como dizia Brené Brown, maravilhosamente,
linda. É apenas um escudo de 20 toneladas que você acredita que está te protegendo de algo, mas na verdade só está te impedindo de voar. Então, é o que a Sheila está colocando aqui. Eu fiz o melhor que eu podia naquele momento com aquilo que eu tinha. Se dá para ser diferente, a próxima pode ser diferente. Mas aquela era o melhor que você tinha. Não é, Fá? Estamos Pois é, aprendidos. Marcela, que bom que você trouxe essa fala, porque eu vou pegar um gancho no que você está falando, com o intuito de não de discordar, tá? Mas no intuito de convidar, não convidar uma pessoa aqui em cima, acho que foi a Carol, falou assim, quando você estava falando da corrida, falou assim, focar no objetivo, né? E foco, resiliência no objetivo. E aí a Sheila agora traz assim, fiz o melhor que podia. Eu sinto que a experiência me mostra aqui que a culpa ela vai existir, quer queira ou quer não. Como o medo que nós falamos agora há pouco, que não é eliminar o medo, é lidar com o medo. Então eu sinto que, pegando aquele exemplo seu, né, que aquela pessoa, eu quero um quindim, um chocolate e um abraço, ela abrindo mão daquilo em razão de ela estar de olho numa recompensa e com toda a consciência da qual você convidou, né, de perceber que vai ser muito difícil nos primeiros dias, vai ser muito difícil nos primeiros 15 minutos de corrida, etc, etc, ela pode abdicar daquilo tudo e vir uma vozinha da culpa, uma culpa com consciência leve, porque existe um padrão normótico que diz assim, não enfia o pé na jaca, então é uma culpa com uma consciência leve do tipo, poxa, eu abdiquei, de repente ser feliz, pô, não sei, vai que amanhã eu não acordo, deixei de comer meu quindim, sabe aquela coisa? Queria, deixa a vida me levar, né? O outro lado do qual se ela foi, você quer saber de uma coisa, eu vou ser feliz mesmo, vou enfiar a cara no torresmo, no quindim, aquele negócio todo, eu quero é ser feliz, vem uma outra vozinha de culpa, né, dizendo, poxa, eu de repente eu estou olhando para mim de uma forma que não está muito legal, eu já sabia disso antes de começar a comer. Então eu sinto que a culpa ela traz uma consciência leve de um lado, escolhi o lado A, ou traz uma consciência pesada do outro, escolhi o lado B. Lindo. Né? De Lindo. posse disso, fica para mim o quê? O olhar na recompensa, sabe? Naquele ganho que agora eu quero trocar, né? Não é aquele ganho secundário, mas aquele outro ganho. E aí, quando eu falei que você quer pegar um gancho na sua fala, Marcela, porque a base do Reprogramando Hábitos, por exemplo, é a neurociência, ou seja, a gente traz essa consciência da qual você trouxe de como funciona essa cachola, para a partir daí a gente entrar com a psicologia transpessoal, mostrando que é possível cuidar com amor por mim, das recompensas. Então, por exemplo, eu já sei que a neurociência me diz que os primeiros 15 minutos vai ser um martírio. Eu já sei disso, ok. Mas quando eu sinto, respiro esse posterior à corrida, quais os ganhos que eu consigo visualizar, sobretudo do meu lado direito do cérebro, que sente o paladar das coisas, o sabor, como é que fica o meu banho depois, e como é que fica a minha sensação quando eu estou na mesa do café, levando a xícara na boca, consciente de que eu estou sequinho, que eu dei aquela corrida azeitada, sabe? Que o cinto coube legal, né? Que eu estou subindo escada, não estou ofegante. Eu vou reunindo aquilo que a psicologia transpessoal chama de reis, razão, emoção, intuição e sensação. Então, eu olho para o meu corpo, eu sinto uma emoção que me toma, eu intuo que uma vozinha dizendo, puta, você olhou para mim, meu corpo, sabe? E aí, quando eu olho para essas recompensas, Marcela, eu posso começar a criar gatilhos que estão me esperando dessa corrida. Lindo. Sabe? É aquela roupa maravilhosa que eu sei que eu só consigo usar quando eu estou bem, você entendeu? É aquela mesa posta que é um banquete que eu só vou usufruir dele se eu for para aquela corrida. Então, naqueles 15 minutos que é doloroso, que é um martírio, eu começo a trocar o tem e o que pelo que está me esperando.
Quero. Né? Faz sentido ou não? Muito. Aí eu começo a botar um pouco Maravilhoso. mais de amor, Maravilhoso. né? A Gente, dor você tá continua com dos 15 papel e minutos, né? caneta, pelo amor de Deus? Porque, gente, é assim, ele é demais. E aí eu acho que me dá o gancho da próxima pergunta, que é por que somos indisciplinados em manter essa chama acesa? Eu adorei essa pergunta. Por Também. que às vezes a gente consegue aquele ímpeto do famoso segunda-feira eu começo, e aí na quarta-feira. E aí a gente está falando de hábito, gente. A gente deu alguns exemplos de comida, mas por favor, entenda que a gente está falando de qualquer mudança de qualquer tipo de hábito, tá? Esse é só porque é muito usual e é muito conhecido. Mas a gente vai muito além disso, né? Por que que É, fica? A gente é é. indisciplinado em manter. Eu acredito até que você trouxe um fio da meada maravilhoso para isso quando você estava falando de que pode ser que a gente traga conosco algumas coisas das quais a gente, no nosso processo de educação, a gente foi fazendo, né? E aí, quando a gente fala de hábitos, é lógico que a gente traz consigo muitas memórias. É isso não lembro o nome da Diogo, pessoa que fez o Diogo a, fez a o pergunta. Diogo. Gratidão, Diogo. Isso que O o Diogo Diego, traz. perdão. Diogo, Hein? Diego. Diogo ou Diego. Diego, desculpa. Não quero errar com Imagina. você. Ok. E isso que o Diogo ou o Diego aí trazem para a gente na verdade, o que ele está chamando da indisciplina, ele está dizendo, eu sou indisciplinado. Eu não Isso. sei se ele é indisciplinado, sabe? Eu não sei se ele está vestindo ou se neste momento da vida dele ele está identificado com o hábito da disciplina, né? O hábito da indisciplina. E nós só vamos conseguir transformar, reprogramar esse hábito da indisciplina quando você, de novo, né, sente quais são as recompensas que você tem quando você usa indisciplina. Porque eu não tenho como te responder por que você é indisciplinado, porque não tem um livro na página 41 que diz assim, Queria, olha, né? as pessoas são indisciplinadas. Não, você precisa sentir isso. Né? A abordagem integrativa transpessoal, ela traz que você só consegue passar da desidentificação para transmutação e transformar quando você identifica em você, não é reconhecimento, é uma outra fase, você sente a indisciplina. A indisciplina está vivendo com você, está dormindo com você, está despertando com você, tem um monte de sinais nos seus relacionamentos, naquilo que você vive, que a indisciplina está fazendo parte. E é importante que você conheça isso, que você sinta, né? E quando eu falo de sentimento, é sentimento mesmo. Quando eu tenho disciplina, o que ela provoca em mim? Raiva, medo, alegria, tristeza. Então, eu sinto raiva quando eu percebo que mais uma vez eu estou indisciplinado. Qual é o meu convite para você? Sinta essa raiva, veja o que você está fazendo com ela. Né? Você acabou dizendo aí, né, Marcela? Muitas vezes eu, por uma reação, eu grito, mas aquilo é algo que resolve no momento. Sim. Lá na frente, o que pode acontecer, né? Então, assim, eu sinto essa raiva e vejo qual é o ganho que eu estou tendo com essa raiva, mas eu estou sentindo a raiva. Eu não estou daqui assistindo um filme da minha vida e percebendo que nesse filme eu estou vendo o Diego ou o Diogo aí indisciplinado, não. Eu estou dentro da tela. Eu estou sentindo a raiva. E essa raiva está te trazendo algumas recompensas, alguns ganhos secundários. Quando você descobre isso, aí você passa uma nova fase percebendo que você não é essa raiva, ela é só uma parte sua. Né? E quando você se desidentifica dela, aí você pode fazer a escolha de perceber de que forma que você pode, colocando os passos para que você... Eu não sei se você vai ser uma pessoa disciplinada. Por exemplo, esse é um talento, por exemplo, que eu não tenho. Quem tem é minha esposa. Vou dar até um exemplo para o Diogo aqui. Eu faço palestra desde 1994, tem 26 anos. Eu nunca gostei de fazer slides, Marcela. Slide, preparar a palestra. Para mim era um parto. Eu gostava de ir lá fazer a palestra. Anos depois, 20 e poucos anos depois, quando eu descobri que um dos talentos da Márcia era a disciplina,
no sentido de ficar 2 horas vendo aquela fonte, aquela cor de fundo, sabe? Aquela coisa. Eu nunca mais fiz um slide da minha vida, entendeu? Ela fica 2 horas com um sorriso, entrega um resultado quase que perfeito. Então eu não sei se é uma habilidade, um talento do Diogo ser disciplinado. Agora, ele pode usar diante dos talentos dele como que ele vai ter aquilo que ele chama de disciplina para a vida dele, né? Sim, sim. Maravilhoso, Fabrício. E eu, assim, escutando você, me vem algumas coisas que meu coração pede para compartilhar também. Em complemento, porque o que eu vejo, né? De novo, minha linha ela é muito na neurociência, porque é onde eu estudei, é onde é meu conforto. Perfeito. Então, eu vou complementando com essa parte. Lembra que a gente falou agora há pouco para vocês o sistema 1? Que ele é o automático, que ele é aquele que ele poupa energia? É muito comum, é o que faz, por exemplo, você escovar os dentes do mesmo jeito, você dormir no mesmo lado da cama, você fazer as coisas de forma repetida. Eu sinto que o piloto automático, ele é um vilão natural de uma mudança de um hábito. E eu falo isso, por exemplo, no esporte. Eu pratico um esporte, algumas pessoas já sabem que é paraquedismo. E às vezes você aprendeu certos movimentos, e eu tive hoje conversando sobre isso. Que aí o que acontece? Quando você está prestando atenção consciente mesmo para fazer a mudança do movimento, você consegue fazer. Quando você relaxa, você tende a fazer aquilo que é natural, que é aquilo que você está acostumado a fazer. Então, quando a gente relaxa, a gente tende a voltar para o nosso natural como um sistema de poupar energia do cérebro. Perfeito. Então, é muito interessante da gente olhar com esse aspecto da compreensão da mente, para que a gente também não faça também julgamentos tão severos sobre isso. E, de novo, o olhar sem julgamento é decisivo para a mudança. Que quando você fala assim, nossa, não acredito que eu estou fazendo isso de novo. Gente, eu não aprendo mesmo, sabe? Ó, tá vendo? Porque o que o julgamento muitas vezes faz? Ele retroalimenta crenças que te limitam a mudar. Mas quando você olha sem o espectro do julgamento, Com nossa, aceitação. que eu relaxei. Eu relaxei, eu não estava pensando. O que o seu cérebro vai fazer? Ele vai buscar no desktop a pasta mais acessada. Ele não vai entrar sistemas, documentos, nova pasta, aberto recentemente. Ele não vai fazer essa busca, porque dá trabalho. Então, até que esse novo comportamento não esteja no atalho no desktop da mente, a gente tende a repetir aquilo. Que isso é um gancho também para uma pergunta que a Jéssica fez. O que a gente faz quando a gente regride, quando a gente sente o comportamento regride. Isso é muito comum. Foi o Diogo. Pronto. Lindezo. É isso. Pra eu não errar, tá, coração? Porque isso é muito comum da gente fazer, da gente se perceber. E o sistema de mudança comportamental, ele é primeiro a consciência da necessidade da mudança, depois a decisão, depois o início e depois a maturação. Uau. O problema é que muitas vezes, e principalmente por estarmos na quarta revolução industrial, que é a transformação digital, a gente quer que a consciência venha na mesma velocidade de uma proficiência de um novo comportamento. Então, não vai acontecer. E aqui a gente se martiriza demais. Descobrir que eu estou fazendo isso errado. E geralmente é aí que as pessoas desistem de mudar um comportamento. É quando elas começam a tomar consciência que elas falam, cara, eu fiz isso de novo. Porque até ontem não doía. Até você não tomar a consciência de que aquilo não é mais tão bom para você, não dói. A hora que você toma consciência, começa a doer. Por isso que muita gente brinca que ignorância é uma bênção. Sai do piloto automático, né? Não é exatamente isso, mas é que começa a ficar desconfortável, porque você ainda não é bom no novo comportamento e você sabe que o antigo que você é bom não é tão legal. Não dá para sentir prazer nessa relação, entende? Então por isso que volta para o que eu falei lá atrás no início da live. É importante você saber que esse início de transição, ela não é convidativa ao prazer.
E aí vem a segunda pergunta que eu acho fundamental na mudança de comportamento, que é para quem você está mudando isso? Para quem? Para quem? Uau. Porque se você está fazendo isso porque a sociedade diz que é legal, porque o seu marido está pedindo, porque sua prima contou, porque, cara, isso dificilmente vai ser intrinsecamente motivadora para você ter essa resiliência de sair dessa fase chata. Então, enquanto você não decidir internamente que eu não quero mais conviver com isso, o famoso pelo amor ou pela dor, mas o que é o pelo amor ou pela dor na minha genuína visão? Quando alguém vira para mim e fala, Marcela, fulano já fez treinamento, já participou de 4.227 lives, ainda tá assim, por quê? Aí eu vou falar, tá, gente? Eu trago verdades com fofura. É porque ainda não se fudeu o suficiente. Entendeu? Quando a dor de ficar no mesmo lugar, né, for maior do que a dor da mudança, aí o sapo pula. Aí a gente pula. Então, ou quando a paixão e o desejo por chegar no ponto B for tão forte, você também consegue. Então, a principal pergunta é para quem você quer mudar esse comportamento? Você quer emagrecer para quem? Você quer deixar de ser assim para quem? Se for por alguém, gente, o processo não se sustenta. Porque, de novo, ele está vestindo máscaras, ele não está preenchendo quem você é, a sua essência, ele não está te convidando a trazer o melhor de si, ele está tentando se esconder de algo. E aí eu percebo que muitas mudanças elas não se sustentam por esse motivo. Então, é o devagar e sempre, porque afinal de contas a gente está nessa viagem, né, Fá? Pois A gente é, está Mai, nesse vagão. quando você falou aí de, né, eu trago verdades com fofuras, né? Eu me conectei aqui com se você me permite, aqui com a Jaipe, achei super interessante aqui, porque ela falou assim, falando de recompensas, qual recompensa no medo constante da morte? Imagino que poderia ser carência, que para mim seria válido se fosse falado. E quando isso é só no seu silêncio, né? Eu não sei exatamente Uau! se é isso que ela, se o que eu vou responder Obrigada, meu é isso amor. que ela está perguntando, mas quando você falou assim, eu vou falar as verdades com fofura, o meu convite aqui, eu vou ser duro com a Jaipe sem deixar de ser amoroso, sabe? Vou seguir a Isso linha é da maestria Marcela sua. aqui. Eu sinto que esse medo só acontece em razão de muitos de nós, acharmos que somos infinitos, sabe? E que nós somos essenciais para o outro. Eu acho que está completamente conectado com o que você traz quando você fala do para quem. Sim. Né? Se eu tenho consciência que eu sou finito, que existe uma finitude e que por mais que eu tenha um relacionamento de 28 anos, eu não sei se eu vou estar casado amanhã, porque eu não sei se eu vou despertar amanhã, não sei se vai ser isso amanhã, eu vou viver o meu hoje como o melhor marido do mundo, porque eu tenho hoje. E aí, quando eu vivo esse hoje intensamente, o medo da morte não vem, porque eu sei que ela um momento vai vir, mas meu foco não está nela. Meu foco está na vida de hoje, naquilo que eu tenho e não no que me falta. E eu vou para esse lugar da infinitude, do infinito, quando eu acho que eu sou essencial, Mar. E eu não sou essencial para ninguém. Se eu vier a faltar amanhã, muitas pessoas irão sofrer muito. Mas depois de um mês, 6 meses, um ano, elas vão tocar a vida delas. Então, eu posso ser importante para algumas pessoas, mas essencial eu só sou para mim mesmo. E quando eu tomo essa consciência, vem a minha finitude, sabe? E aí o medo se descristaliza, né? Ele não é que ele não existe, mas é aquele dragão, né? O São Jorge, ele guerreava com o dragão. A Santa Marta tem um dragão no pé dela, domesticado. Ou seja, o medo existe, mas ele está domesticado no meu pé. Eu sei que ele se revolta quando eu dou trela para ele, né? Quando o meu foco está na vida, o dragão fica domesticado, né?
Não sei Total. se é isso que a Jaime. Maravilhoso! Gente, eu vou fazer um convite para vocês. A gente tem 10 segundos. Eu queria convidar vocês, Fá, se você puder, a gente parar agora e voltar aqui de novo para a gente encerrar isso tudo com chave de ouro, porque a gente tem várias coisas ainda para colocar para vocês e mais 3 perguntas. Pode ser?